Neste vídeo eu vou estar utilizando este tecido para fazer uma saia longa para uma cliente. Então se vocês gostarem, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha essa ideia com todos que vocês conhecem. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Para fazer essa saia a gente vai precisar de basicamente 3 medidas, que é a circunferência da cintura, a altura da cintura, que vai da cintura ao quadril, e a medida do quadril. Então, a primeira medida tirada foi a circunferência da cintura, que a minha deu o valor de 69 centímetros. Em seguida, eu medi a altura da cintura, que vai da cintura ao quadril, que deu exatamente 22 centímetros. E logo depois eu tirei a circunferência do quadril, que a gente vai pegar dessa parte mais saliente do bumbum, e a minha deu exatamente 93 centímetros. Como essa saia é uma saia de uma cliente, então eu utilizei as medidas da cliente para fazer o molde da saia. Para fazer esse molde, a gente vai pegar a medida da cintura mais a medida do quadril, dividir por 4 e acrescentar mais 2 centímetros. E essa parte do arredondamento a gente vai estar utilizando a altura da cintura até o quadril. O tamanho da saia vai depender do tamanho que você deseja, pode ser saia longa ou pode ser saia curta. O tecido que eu estou utilizando para fazer a saia é viscose lisa, porque ele é um tecido muito fácil de se trabalhar. Então, eu já comecei dobrando uma parte do tecido, que é para colocar no molde e poder recortar o tecido de acordo com o molde. Esse primeiro corte vai ser a parte da frente da saia. Então, eu dobrei o tecido e já fui prendendo o tecido com os alfinetes, que é para no momento do corte o tecido não correr e acabar saindo errado. Posicionei o molde no tecido e com a tesoura eu fui fazendo o recorte. Como essa saia vai ser uma saia longa, então eu fiz o recorte do molde logo na parte da cintura, que é para fazer o arredondamento, e cresci o molde até finalizar todo o tecido. Lembrando que você terá que ter 2 cortes deste mesmo molde. Como essa saia ela é uma saia cintura alta e ela vai ser bem modelada na cintura, então no molde da parte das costas eu vou dividir em 2, porque eu vou estar colocando lá atrás um zíper invisível. Mas você pode deixar aberto dos lados e fazer a costura só dos lados, e você também pode colocar o zíper invisível do lado, não tem problema nenhum. Após cortado, o tecido vai ficar dessa forma e a gente vai fazer uma costura aí nessa parte do meio e deixar o espaço para colocar o zíper invisível. Para me sinalizar no momento da costura, eu fui prendendo todo o tecido com alfinetes, tanto a parte das costas quanto a parte da frente, que é para no momento da costura eu não me perder mesmo. Então eu posicionei corte sobre corte e fui colocando os alfinetes nas laterais da saia. Essa parte da saia que eu deixei aberta vai ser a parte da saia que vai ter uma fenda, porque é para dar um ar mais de riqueza, sabe? Então vai ter essa fenda aí, e a outra lateral ela vai ser costurada inteiramente, ou seja, vai ser uma fenda só e não 2. Como a viscose ela é um tecido fino, eu também fiz para a saia um forrozinho. E eu utilizei o molde que eu já tinha feito da saia também para fazer esse forro. Então, eu realizei o mesmo processo, cortei a parte da frente, em seguida eu fiz o outro molde com a parte das costas, dividi no meio e alinhavei tudo. Como os alfinetes às vezes acabam soltando do tecido, eu resolvi alinhavar toda a saia para depois passar na máquina de costura. E nesse momento você pode estar utilizando o ponto de alinhavo que eu já ensinei aqui no canal, não tem problema nenhum. E a montagem ficou assim, a saia principal, que é a saia longa, mais a saia menorzinha que vai ser o nosso forro. Encaixei e essa saia ela vai ser costurada aí na parte da cintura, porque ela não vai ter cós. Então eu já fiz esse encaixe da saia com o forro. Passei o alinhavo, o ponto de alinhavo, que é para poder prender o tecido, e no momento que eu for costurar na máquina de costura, eu vou seguir todo esse processo que eu já realizei. Só deixando claro que você pode fazer toda a costura dessa saia à mão mesmo. Eu já ensinei aqui no canal os pontos, você vai utilizar o ponto atrás e o ponto luva para dar acabamento. Eu tô fazendo na máquina de costura por ser a saia de uma cliente. Então, eu preciso mesmo dessa costura na máquina, até para dar aquele efeito de saia de loja, sabe? Mas lembrando que costurando à mão a gente vai ter o mesmo resultado, só que de forma mais artesanal. E essa basicamente vai ser a nossa saia após a costura.